Prestem bem atenção nesse vídeo. Vocês estão prestes a ver algo que nunca aconteceu em 1000 anos de história militar. O que você acabou de ver aí são soldados russos se rendendo, mas aqui está o que muitos não percebem. Eles não estão se rendendo para outros soldados. Não há nenhum ucraniano à vista, nenhum tanque, nenhuma infantaria. Esses homens acabaram de fazer algo inédito. Eles se renderam para uma máquina. Em 15 minutos. Sim, apenas 15 minutos. Essa operação conseguiu o que várias tentativas da infantaria ucraniana haviam falhado. E isso tem um impacto gigante para a Ucrânia, porque o que vocês acabaram de ver não foi só uma batalha. É a solução para o maior problema que a Ucrânia está enfrentando no campo de batalha. Para entender melhor, deixa eu te mostrar qual é esse problema. Veja, a Ucrânia está literalmente em uma corrida contra o tempo. Isso porque, enquanto vocês assistem este vídeo, a população ucraniana já caiu de 52 milhões e meio de pessoas para apenas 37 milhões e 900 mil. É uma queda de quase 15 milhões de pessoas em pouco mais de 3 décadas. E Putin sabe disso. Por isso a Rússia vem adotando uma estratégia que é simples, porém brutal. Essa estratégia pode ser resumida em 2 palavras: atrito puro. Em outras palavras, ele vai continuando a mandar soldados russos para morrer até que não sobre nenhum ucraniano para lutar. É uma aposta macabra que já fez a própria Rússia ultrapassar a marca de 1 milhão de baixas. Há relatos de que os russos estão perdendo cerca de 1000 soldados por dia. E claro, apesar de ter perdido menos soldados, as estimativas apontam para 400 mil baixas ucranianas desde o início da invasão. Então, mesmo pagando um preço alto, a estratégia de Putin estava funcionando, pelo menos até agora. Mas agora, algo está acontecendo que muda tudo. A Ucrânia está conseguindo capturar inimigos sem colocar um único soldado seu em risco. E isso quebra completamente essa lógica de atrito. E quer saber? É exatamente isso que está acontecendo na cidade de Kharkiv, na Ucrânia. Agora, antes de eu explicar como isso foi possível, eu preciso te mostrar quem está por trás dessa operação histórica. Porque tudo o que está acontecendo não foi um acaso. Foi o resultado de uma das unidades mais letais e inovadoras que a Ucrânia tem. Estou falando da 3ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia. Essa unidade tem um histórico que impressiona. Go, 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 cover, cover. Who threw the grenade? Not us! Damn. Eles estiveram na defesa de Kiev quando os russos quase tomaram a capital. Participaram da libertação de Kherson. Lutaram também em Bakhmut, uma das batalhas mais sangrentas da guerra. Em Avdiivka, eles alegam ter matado 1.500 soldados russos e ferido outros 3.500. E aqui tem um detalhe interessante sobre eles. Dentro dessa brigada, existe uma subunidade com um nome que não é coincidência. Um pelotão dessa companhia é chamado de Deus Ex Machina. Esse nome significa literalmente Deus vindo da máquina. Foi exatamente essa unidade que executou a operação de Kharkiv. E quer saber como eles fizeram isso? Afinal, como você força soldados russos veteranos, entrincheirados numa posição fortificada, a se renderem para robôs? A resposta está no que aconteceu naqueles 15 minutos cruciais. E aqui é onde a história fica realmente interessante, porque o que quebrou esses soldados russos não foi exatamente o que vocês estão pensando. Veja, primeiro vieram os drones de visão em primeira pessoa. Esses são os drones kamikaze que vocês já viram em outros vídeos da guerra na Ucrânia. Eles bombardearam a posição russa, causando danos e criando o caos inicial. Até aqui, nada de muito revolucionário.
Depois chegou o protagonista desta história, um robô terrestre ucraniano chamado Targan 1K. Algumas fontes disseram, inicialmente, ser um Troika, mas essa informação foi desmentida. Era um robô de fabricação totalmente ucraniana carregado com 22,5 kg de TNT. Isso equivale a 3 minas antitanque. Um vídeo divulgado mostra esse robô avançando por um caminho de terra em direção à trincheira russa. Como você pode ver, ele tem pneus grandes e grossos. E na sua plataforma central está a carga explosiva protegida por uma gaiola de metal. Quando explode, cria uma bola de fogo massiva que engole completamente a posição russa. Agora pare para reparar uma coisa. A primeira explosão não destruiu completamente o abrigo. Os soldados russos sobreviveram. E foi nesse momento que a psicologia da guerra robótica mostrou seu poder devastador. Porque os operadores ucranianos fizeram algo que quebrou a mente desses soldados. Eles mandaram um segundo robô. E então, algo surpreendente aconteceu. Um dos operadores de drone envolvidos na missão disse: eles, os russos, perceberam que íamos explodi-lo novamente e muito rapidamente mostraram a placa. Pensem nisso por um momento. Esses soldados russos não estavam enfrentando um inimigo humano que eles poderiam tentar deter, enganar ou contra-atacar. Eles estavam enfrentando um processo mecânico de eliminação, uma máquina implacável que ia continuar vindo, uma após a outra, até destruí-los completamente. Eles sabiam que não tinha escapatória, não havia negociação possível com aquele robô, não havia clemência, não havia como convencê-lo ou distraí-lo. Era apenas uma questão de tempo até a próxima explosão. E foi nesse momento de terror puro que 2 soldados russos emergiram do abrigo subterrâneo, segurando uma placa de papelão escrita às pressas. Na placa podemos ver os dizeres: "Queremos nos render". E esse evento mostrou algo ainda mais curioso. Percebe para quem os soldados se renderam? Para a lente de um drone que pairava sobre eles. Pare para pensar. Uma máquina estava literalmente fazendo prisioneiros de guerra. E isso nunca havia acontecido antes na história. Bem, quase nunca. Porque existe um precedente histórico que torna essa comparação ainda mais fascinante. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, soldados iraquianos se renderam a um drone americano Pioneer na ilha Failaka. Só que há uma diferença importante entre os dois acontecimentos. Nesse caso, eles estavam se rendendo para o drone que servia como um par de olhos para os artilheiros humanos no couraçado USS Missouri. O drone servia como uma ferramenta de comunicação. Já em Kharkiv, os soldados russos se renderam para o drone. A máquina não era mais uma ferramenta, era o próprio agente da guerra, era o inimigo em si. Isso marca uma transformação fundamental na natureza do combate. Em 33 anos, passamos de drones como extensões dos soldados para drones como substitutos dos soldados. E o mais impressionante, depois da rendição, um pequeno drone comercial Mavic foi usado para guiar os soldados russos. Os operadores ucranianos deram instruções remotas e os soldados seguiram o Mavic precisamente e se deitaram na posição do golfinho no chão. Somente depois disso, a infantaria ucraniana avançou para ocupar a posição. O resultado final foi uma vitória tática completa com 0 baixas ucranianas, 0 soldados ucranianos em risco, 0 vidas perdidas do lado defensor. Agora, eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando como a Ucrânia conseguiu desenvolver essa tecnologia. E aqui entra outra parte fascinante nessa história. O Targan é produzido por uma empresa ucraniana chamada Targun. Esse robô pode carregar até 200 kg de carga, tem um alcance de controle de até 2 km e pode ficar em espera por até 48 horas. Os soldados no campo de batalha costumam elogiar muito esse drone por sua resiliência de barata e design simples e adaptável.
Mas o mais impressionante é como esse robô foi criado. Lembram que eu falei da unidade que executou essa operação histórica? O pelotão da companhia Deus Ex Machina. Pois bem, o comandante dessa mesma unidade, conhecido pelo codinome Macar, é quem está por trás do desenvolvimento do Targan. Normalmente, quando um exército quer um equipamento novo, leva anos. Tem que passar por aprovações, testes, burocracia. É um processo lento e complicado. A Ucrânia fez diferente. Macar e sua equipe trabalham lado a lado com a empresa que fabrica o Targan. Quando eles testam o robô no campo de batalha e percebem que alguma coisa pode melhorar, ligam direto para a fábrica. Em questão de semanas, não anos, o robô volta modificado e pronto para ser usado. Essa velocidade de adaptação dá uma vantagem enorme para a Ucrânia, porque eles conseguem evoluir seus equipamentos na velocidade da guerra, não na velocidade da burocracia. Agora compare isso com a forma como os exércitos tradicionais funcionam. Normalmente há anos de desenvolvimento, testes, aprovações burocráticas. A Ucrânia, por outro lado, criou algo diferente. Uma cultura de inovação sem permissão. Enquanto outros exércitos esperam ordens e equipamentos de cima, a 3ª Brigada de Assalto criou sua própria escola de operadores de robôs terrestres. Eles não estão esperando que a doutrina seja escrita ou que o equipamento seja fornecido por um comando central. Eles estão escrevendo a doutrina e desenvolvendo o equipamento enquanto lutam. E isso faz parte de uma estratégia nacional maior. A produção de drones na Ucrânia praticamente explodiu. Eles foram de 20 mil drones FPV por mês em 2024 para 200 mil por mês em 2025. A meta é produzir entre 4 e 5 milhões de drones de todos os tipos até o final deste ano. Isso representa uma forma completamente nova de industrialização militar. A produção agora é baseada em manufatura ágil e distribuída ao invés de grandes fábricas centralizadas. Os ucranianos descrevem seus sistemas não tripulados como conjuntos de Lego. Isso porque o próprio ataque em Kharkiv combinou diferentes peças. Eles usaram um drone de visão em primeira pessoa, um robô terrestre kamikaze e um drone de reconhecimento. Como você pode ver, essa filosofia prioriza adaptabilidade, velocidade e custo-benefício sobre a busca tradicional por uma única plataforma perfeita e cara. Enquanto isso, do outro lado, a Rússia enfrenta o oposto. Antes da guerra, eles investiram pesadamente em robôs grandes, complexos e caros, como o Uran-9, que teve desempenho terrível na Síria. Esses robôs, que são muito bonitos em desfiles, se mostraram inadequados para o combate real e estão praticamente ausentes no campo de batalha ucraniano. Agora, a Rússia está tentando copiar o modelo ucraniano com robôs menores e mais baratos, mas chegaram tarde demais nessa corrida. E isso nos leva à pergunta mais importante desse vídeo. O que esses robôs representam para o futuro da guerra? Primeiro, isso muda completamente o cálculo da guerra para a Ucrânia. Se eles conseguirem escalar essa capacidade, forçarão a Rússia a lutar nos termos ucranianos, uma guerra de atrito tecnológico, não de atrito humano. Isso destrói completamente o plano de Putin para vencer essa guerra. Segundo, isso resolve o maior problema estratégico da Ucrânia na atualidade. Eles precisavam compensar a desvantagem demográfica. Agora, com as máquinas substituindo soldados nas missões mais perigosas, a força militar ucraniana está sendo multiplicada significativamente. Terceiro, isso representa uma mudança fundamental na psicologia da guerra. Em outras palavras, a barreira psicológica foi quebrada. Soldados se rendendo a robôs não é mais ficção científica, é a realidade no campo de batalha. E por último, tudo indica que isso é apenas o começo. Isso porque a Ucrânia planeja construir e colocar em campo
até 15 mil robôs terrestres só em 2025. Agora pare para imaginar isso multiplicado por dezenas de milhares. Como você pode ver, o evento de Kharkiv foi mais do que uma vitória tática. Foi uma prova de conceito de que a guerra do futuro já chegou, e ela está sendo escrita nos campos de batalha da Ucrânia. Porque quando você consegue vencer batalhas sem infantaria e sem perdas, você não está apenas mudando táticas, você está redefinindo o que significa fazer guerra. E vocês, o que acham? Acreditam que essa tecnologia pode realmente mudar o rumo da guerra na Ucrânia? Deixem sua opinião nos comentários. Se este vídeo trouxe informações valiosas para vocês, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas análises sobre os conflitos que estão moldando o nosso mundo. E compartilhem com quem vocês acham que precisa entender o que realmente está acontecendo nos campos de batalha modernos. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.